Ei você, me diz uma coisa, aqui cá entre nós, você conversa com as suas plantas? Não? Pois deveria! Conversar com as plantas faz com que a gente cuide melhor delas e elas cuidem melhor de nós. E eu vou te explicar o porquê nessa terceira aula da Semana da Jardinagem. Olá, eu sou a Raquel Patro, paisagista e criadora do site jardineiro.net. E nessa Semana da Jardinagem, eu vou te mostrar como você pode se tornar um verdadeiro dedo verde, cultivando desde uma simples horta caseira até delicadas orquídeas em apenas 60 dias, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto ou já cultive algumas plantas. Tudo isso através de um método simples, um passo a passo onde você vai ser capaz de entender o que as suas plantas precisam em cada momento e assim poderá cuidar delas para que sejam sempre produtivas e bonitas. No início dessa semana, nós batemos um papo sobre a luminosidade e podemos entender como as plantas que a gente tem em casa podem estar passando fome, sem que a gente perceba. Já no segundo vídeo, eu te mostrei a técnica do dedômetro, uma técnica clássica para irrigar as plantas, que muitos já devem ter ouvido falar, mas eu aposto que pouca gente conhecia os princípios por trás dela. Se você não viu o primeiro ou o segundo vídeo dessa série, pare agora de assistir essa aula e assiste lá que ainda dá tempo. Você sabe bem que a construção do conhecimento precisa de fundamentos, e essas primeiras aulas são justamente os alicerces de um cuidado mais consciente das plantas. Uma nova sensibilidade que vai possibilitar que você cultive melhor qualquer tipo de planta da sua casa ou jardim. Mas hoje você pode até me achar uma doida, mas você vai entender a ciência por trás de quem conversa com as plantas. Acompanhe comigo. Há alguns estudos científicos que defendem que as plantas respondem aos sons, mesmo que elas não tenham ouvido. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de entender e aceitar aquilo que é diferente de nós. Então, não é preciso muito convencimento para dizer que um cachorro ou um gato pode ouvir sons. Afinal, eles têm ouvidos como nós. Mas e as plantas? As plantas têm os seus próprios sensores e eles não têm nada a ver com o ouvido. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Missouri, Colômbia, plantas são capazes de ouvir quando são comidas. Plants face a number of threats from their environments, such as weather and insects. Now, University of Missouri researchers have found that plants can defend themselves from insect threats simply by hearing the threat. Using a special laser microphone, the MU scientists recorded the vibrations, or sounds, of caterpillars chewing on plant leaves. They then played those chewing sounds to plants before allowing caterpillars to eat the leaves of the plants. What we found was that having been exposed to those vibrations, those chewing vibrations for a few hours, primed the plants so that when they were attacked by caterpillars, they responded with much higher levels of these mustard oils that are toxic to caterpillars. Nesse estudo, os cientistas provaram que as plantas conseguem perceber o som de lagartas se alimentando das folhas. E a partir disso, podem montar uma resposta, produzindo células de defesa e substâncias tóxicas contra as lagartas. E a resposta se repete mesmo quando o som foi gravado, ou seja, quando não tinha lagarta nenhuma por perto. E olha só que interessante! Através das raízes e de fungos micorrízicos que se conectam a elas, as plantas ainda conseguem se comunicar umas com as outras, avisando sobre um ataque de pragas, para que se defendam também. Ou seja, as plantas inventaram a internet muito antes de nós. Então, elas entendem muito de comunicação. Tem cientistas que defendem que ao falarmos com as plantas, acabamos liberando gás carbônico, que sai pela respiração. E assim as plantas captam esse gás carbônico para usar na própria fotossíntese, como se o gás que a gente libera na respiração servisse de alimento para elas. Eu não sei no que você acredita ou não,
Mas há ainda cientistas que defendem um bom papo com as plantas por razões metafísicas. O quê? Pois é! Há estudos que provam que as plantas absorvem energias positivas ou negativas. Então, se você elogiar ela e der um bom dia, ela vai ficar animada e crescer feliz. Mas se você ficar xingando a pobre planta e cobrando ela de não crescer, de não florescer, ela vai ficar tristinha e para de crescer. Eu já vi até estudos com música também. E dependendo do ritmo da música, se é mais alegre e tal, traz benefícios às plantas. Enquanto que músicas tristes e dramáticas acabam prejudicando o seu crescimento. O pesquisador Rafael Jonas Cipriano, da Universidade Federal de Viçosa, pesquisou em 2010 o efeito da música no cultivo do tomateiro, utilizando música instrumental. Ele mostrou que as plantas aumentam a taxa de fotossíntese quando ouvem a música. E já tem viveristas espertos que sabem disso e põem a tocar lindas músicas clássicas dentro das estufas, para que as plantas cresçam e frutifiquem ao som de Bach, Vivaldi ou Mozart. Imagine a cena, é no mínimo encantador. Eu concordo com todas essas pesquisas. Mas sabe qual é a minha teoria? Que obviamente não descarta nenhuma das anteriores. A minha é de que ao bater um papinho assim pertinho da planta, a gente passa a observar mais ela também. E observando com mais frequência e de perto, conseguimos ver pequenos sinais que em outras situações seriam imperceptíveis. Olhem a situação que me chegou de um cliente de consultoria e é perfeita para ilustrar essa aula. Um cliente chegou para mim bem triste. Ele tinha plantado alecrim, tomilho, cebolinha, manjericão, sálvia e vários temperinhos gostosos em jardineiras que ficam penduradas no pátio da casa dele. Ele me disse que após 2 meses de plantadas, apareceram um monte de lagartas verdes nos vasos, devorando os temperos. Ele jogou toda a terra e os temperos afetados fora, mas que pouco tempo depois as lagartas reapareceram, só que eram maiores e só sobrou de pé o alecrim e umas cebolinhas. Ele queria saber de onde elas tinham vindo, se elas se escondiam na terra, se a terra que ele tinha comprado estava contaminada e o que ele podia fazer para evitar isso. Eu expliquei o que você já deve estar adivinhando. As lagartas são os bebês das borboletas e mariposas. Quando as borboletinhas veem umas folhas tenras e verdes, elas vão lá e colocam seus ovinhos. Esses ovinhos eclodem e deles saem pequenas lagartinhas, que começam a comer a planta até se tornarem lagartas grandes e gordas, que quando atingem o seu peso máximo, se transformam em pupas, que darão origem a lindas borboletas. Acontece que o meu cliente lá não deve ser muito de conversar com as plantas. Quando a gente está perto delas, observando, vamos ver as lagartinhas pequenas, antes que elas façam um grande estrago. Se você for muito conversador, já vai entender que tem que dar uma vistoria geral nas plantas só de ver as borboletas faceiras passeando pelo jardim. Quando somos observadores, não retiramos lagartas das plantas. Nós retiramos sim, na maioria das vezes, os ovos que as borboletas colocaram, antes mesmo que as lagartas nasçam e possam fazer algum estrago. Então, para o nosso amigo dos temperos, não adianta trocar a terra toda, nem colocar as plantas fora. O segredo é conversar com as plantas com mais frequência, dar uma boa olhada nelas, em detalhe, em profundidade, ver se está faltando água, tirar uma folha seca ali, uma lesma lá, espiar a terra. Será que ela já está compactada? Como que está a drenagem?
Nessa estação do ano, a luz do sol não bate aqui. Melhor eu trocar a plantinha de lugar. Olhar as plantas de perto nos permite ver que ela está murcha antes que ela fique totalmente cabisbaixa. A gente percebe quando está vindo uma raizinha nova na orquídea, quando a suculenta vai florescer e quando o tom de verde mudou e tantos outros sinais que elas insistem em nos mostrar e poucas pessoas estão notando. Sinais de que ela está feliz e sinais de que ela está triste. E é realmente raro as pessoas diminuírem o ritmo da correria da vida moderna para prestarem atenção na natureza, nas flores, nas borboletas e assim cuidarem melhor de suas plantas e de si mesmas. Lembra que eu falei que jardinagem nos dava mais saúde? Não são apenas os benefícios para o corpo, mas é também pela mente mais tranquila que ela nos proporciona. E quantas doenças a gente pode prevenir e controlar só de ficar mais calmo, mais feliz e conectado com a natureza? E por que eu busquei nessa semana da jardinagem te deixar presente para essa sensibilidade maior com as plantas e de como devemos considerar os diferentes elementos da natureza que conversamos nos vídeos anteriores, como a água e a luz? Adivinha só, é porque é esse exatamente o foco da formação integral jardineiro.net. Eu poderia vir aqui e te falar de um curso de jardinagem comum, onde eu te mostraria uma a uma as técnicas de jardinagem igual receita de bolo. Olha, faz assim, faz assado, planta desse jeito. Eu até já fiz isso, mas eu vi que não funcionava. Eu ensinava a fazer de um jeito e todos os outros jeitos e possibilidades ficavam faltando. E eu sinceramente não quero isso para você. A minha missão é outra. Eu quero que você entenda o porquê que as técnicas funcionam ou não. E eu sei que através do método dos 5 elementos, você conhece os fundamentos certos e vai ser tudo muito mais intuitivo para você. Eu quero que você seja capaz de montar um terrário ou germinar sementes ou algo mais complexo como a poda de uma planta, conseguindo corrigir o curso sem desistir quando alguma coisa dá errado. E isso é apenas uma pontinha do que eu tenho para te passar. A formação completa é composta por 6 módulos, onde eu desenvolvo junto com você a metodologia dos 5 elementos. Tudo em uma linguagem simples e fácil de entender, no mesmo estilo das aulas que você já está assistindo aqui na Semana da Jardinagem. Bem diferente da linguagem técnico-científica que é utilizada nos cursos superiores de agronomia ou botânica. E você pode ter certeza que essa estrutura e esse método você não vai encontrar em nenhum curso de jardinagem por aí. Aqui comigo você vai ter a oportunidade de aprender através do método dos 5 elementos, isso mesmo. Não apenas a luz e a água, que podemos conhecer um pouquinho aqui na Semana da Jardinagem, mas 5 elementos da natureza, que têm uma interferência direta na vida das plantas. Você vai conhecer como a luz, a água, a temperatura, a terra e o ar têm um papel crucial na saúde das nossas plantas. E veja bem, a formação integral é para todos. Ele foi pensado para ser ao mesmo tempo acessível e profundo. Entre os meus alunos tenho desde donas de casa, estudantes, aposentados, paisagistas, farmacêuticos, empresários, professores, advogados, fisioterapeutas e até militares. Sabe o que todos eles têm em comum? O amor pelas plantas, e esse é o único pré-requisito. Mesmo que você seja aquele jardineiro de fim de semana, ou que você só queira montar uma hortinha sem agrotóxicos para a família. Ele também é perfeito para complementar a formação do paisagista, que já domina a composição e design do jardim, mas acaba sentindo dificuldades na hora de especificar as plantas certas para os seus projetos. E mesmo que você seja um jardineiro ou jardineira experiente, já profissional, você será um dos grandes beneficiários desse curso, onde poderá dar sentido às diferentes técnicas que já sabe em seu repertório, aperfeiçoando-as, atualizando-as e incorporando novas, passando assim para o próximo nível e deixando as suas plantas mais bonitas a cada dia. E como é essa formação, Raquel? A formação integral jardineiro.net tem um ambiente 100% online, intuitivo e fácil de usar,
que você pode acessar onde quer que tenha uma conexão com a internet. Poderá acessar tanto do seu computador, do seu tablet, como do seu celular. Já pensou você não ter que enfrentar trânsito, correria e dor de cabeça e poder assistir às aulas na hora que quiser? E ele foi todo estruturado em vídeos para você entender e ir progredindo a cada etapa do processo, no seu ritmo e no seu tempo. E nesse espaço você pode postar todas as suas dúvidas e comentários, conversando diretamente comigo e com seus colegas. Atualmente, o programa completo do Método dos 5 Elementos é composto por 69 aulas em vídeo. Essas aulas tornam esse curso o mais completo, juntando todo o conhecimento que construí ao longo de 13 anos de pesquisa e experiência nos meus próprios cultivos e nos dos meus clientes. Ele conta com a ajuda de algumas professoras especiais, que são plantinhas que você vai aprendendo a conhecer na prática durante as aulas. Mas Raquel, isso vai levar tempo e o meu dia é corrido. Eu não tenho tempo, será que eu vou conseguir acompanhar esse curso? Me diz quem é que tem tempo hoje em dia. Mas eu também pensei nisso. E você terá acesso ao curso pela duração de 1 ano inteiro. E durante esse tempo ele estará disponível todos os dias e horas da semana para você. Assim fica bem tranquilo para você acompanhar. Vai ter tempo de sobra para estudar, aplicar os fundamentos nas plantas que você tem em casa e ainda rever muitas vezes as aulas que você achar mais importantes. E se você se preocupa de que esse não é um curso presencial, como costumam ser os cursos de jardinagem, lembre-se que o propósito principal da formação é fazer você entender o processo e praticar de verdade situações reais. Não é para ser aquele workshop bonitinho que as floriculturas oferecem, para você fazer algo na aula, comprar alguma coisa e levar uma planta como lembrancinha para casa. O meu objetivo na formação é mudar a forma como você pensa na hora de cuidar das suas plantas, desenvolver a sua sensibilidade para que possa cultivar melhor qualquer tipo de planta. E eu estou pouco me importando se você comprou uma orquídea super valiosa ou se simplesmente ganhou as suas plantas da sua vizinha. Não tenho acordo comercial com nenhuma empresa. Não estou vendendo plantas ou acessórios. Além disso, saiba que fazer jardinagem não exige nenhuma coordenação especial. De que adianta eu colocar você para usar enxada e cavar um buraco, sendo que pode ser que você mora em apartamento e vai plantar suculentas em vasos? Cada um tem a sua realidade. Devemos conhecer bem os princípios, os fundamentos, mas a forma que iremos escolher aplicá-los só você sabe. E você poderá fazer o seu próprio laboratório, a sua própria sala de aula no seu jardim, na sua casa, sítio ou apartamento, onde poderá utilizar os conhecimentos aprendidos diretamente onde eles vão ser mais aproveitados. Mas eu preciso te avisar já agora que as vagas são limitadas. Algumas pessoas me perguntam, mas Raquel, se o curso é online, as vagas não deviam ser infinitas? Por que você coloca limite? A questão é que eu estou me comprometendo a te atender, a te ouvir dentro do treinamento. Eu preciso ouvir as dúvidas dos meus alunos e reservar um tempo para essa atenção. Por esse motivo, as vagas são limitadas e eu não posso ceder nessa questão. Você me desculpe, mas eu prefiro qualidade do que quantidade. E por essa mesma razão pela qual esse curso vai demandar todo um acompanhamento personalizado da minha parte, ele não vai ser um curso barato. Não é algo que você encontra na gôndola do supermercado ou em qualquer esquina. Só que você vai arrumar alguns efeitos colaterais se fizer a formação integral jardineiro.net. Ou você acha que produzir as suas próprias mudas em casa e ter um jardim de cair o queixo não vai dar o que falar? Pode esperar os vizinhos e os parentes pedindo muda disso e daquilo para você. Quem sabe até implorando para que você faça ou cuide do jardim deles. Isso quando não tiver que se preocupar em achar um monte de potinhos e vasos para mudas, na hora que tiver que transplantar todas as plantas que cresceram e se multiplicaram. Além de tudo isso, pode ser que algumas pessoas achem que você precise de um psicólogo, pois se você já falava com as plantas antes, agora terá longas e profundas conversas. Você saberá ouvir a natureza.
entender de verdade do que ela precisa, ao invés de ficar só imaginando. Antes de terminar essa aula, eu gostaria de te dizer que fazer a Semana da Jardinagem e poder dividir com você alguns fundamentos por trás do método dos 5 elementos, assim como passar esse tempinho de qualidade aqui com você, tem sido uma experiência incrível para mim. Ler os comentários e receber o seu carinho é o que me move cada dia a fazer esse trabalho de levar informação e amor pelos jardins ao coração de cada pessoa, pois eu acredito de verdade que existe um jardineiro sensível dentro de cada um de nós. Eu espero que você tenha curtido os conteúdos dessa semana e que isso já tenha virado uma chave dentro de você na forma como lida com as suas plantas. E se você ficou interessado e quer se aprofundar no cuidado com as plantas e está preparado para disputar uma vaga na formação integral, você deve ficar atento ao seu e-mail. Na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir as vagas da formação e enviarei um link de inscrição para você. Eu não tenho planos de abrir esse curso novamente tão cedo e muitas pessoas já têm me perguntado sobre ele. Se você não se inscreveu por e-mail, clica no link aqui embaixo e se inscreva para não perder nenhum aviso. Aproveite para colocar sua dúvida, seja sobre o conteúdo das aulas, seja sobre a formação integral. Essa pode ser a mesma dúvida de outras pessoas e eu vou tentar responder a todas elas enquanto durar essa semana da jardinagem. Pega o final de semana e faz um intensivão para rever as aulas e fixar bem o conteúdo. E lembre-se que essas aulas logo vão sair do ar. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos dos meus alunos para te mostrar que é possível se tornar um verdadeiro dedo verde, sensível e observador, que sabe considerar as diferentes nuances da natureza e passa a cuidar melhor de qualquer tipo de planta, seja como profissional ou como hobby na jardinagem. Eu espero de verdade que você tenha apreciado esse conteúdo. E além do site jardineiro.net, do Instagram, do Facebook e do YouTube, você pode me acompanhar também no Pinterest. Muito obrigada pela sua participação e até segunda-feira! É um prazer imenso ter essa oportunidade de ver as plantas sobre um outro olhar, sobre uma outra ótica. Esse universo imenso em que elas estão inseridas no meio ambiente, é interessante poder começar a entender um pouquinho mais sobre sementes, poda, rega, como se aduba, por que uma planta não floresce, quais são as pragas que podem atacar essas plantas, em que época que se semeia, né? São coisas lindas que a gente pode apreciar. Eu indicaria para todas as pessoas que eu conheço. É uma possibilidade de a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo, sejam as plantas ornamentais, folhagens, todas as espécies que tem, né? Frutíferas. É interessante, é um universo que está tão perto da gente que nem sempre a gente percebe. Obrigada, Raquel, e obrigada, equipe. Um beijo. Olá, pessoal. Meu nome é Rosane e eu gosto muito de jardinagem. Eu já fiz alguns cursos e acompanho a Raquel Pato já há algum tempo no jardineiro.net. Quando eu recebi o convite para fazer o curso, eu fiquei muito empolgada, porque eu vi que a abordagem que a Raquel faz é bem diferente de outras abordagens de cursos que eu já fiz. Então, eu achei uma experiência muito rica, maravilhosa, de a gente aprender com as próprias plantas, elas serem nossas professoras e a gente colocar a mão na massa é uma experiência deliciosa.